quando vender uma ação. Vídeo rápido sobre Sanepar, com códigos de negociação SAPR3, SAPR4 ou SAPR11 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que já retornou 5.438% aos sócios, contra o retorno de apenas 478% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 se transformou hoje em R$55.400, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso, que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Sanepar, que nos últimos 12 meses oferece uma rentabilidade que beira 80% aos sócios, mais um trimestre de crescimento de lucros. A gente vai traçar um cenário de dividendos para ela e a importância que ela tem no portfólio do investidor individual. No resultado operacional do quarto tri, ela atingiu a cifra de 365 milhões em lucro líquido, um crescimento de apenas 4%. Fica até o final do vídeo que nós vamos falar sobre esse apenas 4%, e ele talvez seja o mais importante sobre o conceito e tese de empresas de utilities, principalmente de saneamento. Agora, algo muito mais interessante para nós é um crescimento de quase 20% na linha de EBITDA da companhia. Notícia importante e muito pouco comentada para quem cobre o papel. Ela acabou de encaminhar a proposta de reajuste tarifário para o ano vigente, para o ano de 2024. Só que já em adianto, não esperem percentuais como em 20 e 21. Já falei para vocês sobre os índices tarifários que impactaram todas essas empresas elétricas e de saneamento, coisas que vocês não vão ver no curto e talvez até mesmo no médio prazo. Informações oficiais, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. Destaque da companhia é crescimento em todas as linhas e ela fez praticamente um cheque num balanço como um todo. Crescimento de receita, crescimento de EBITDA, crescimento de lucro. Informações agora que não necessitam estudo profundo, porém são relevantes para quem pretende ser sócio da companhia. Volume de barragens próximo a 100%. Por que é importante acompanhar isso? Ou pelo menos bater o olho por 5 segundos no relatório dela, é porque ela já viveu momentos de crise hídrica, inclusive alguns recentes. O impacto disso na operação e na linha de lucro líquido é espantoso, caso você ainda não tenha vivido alguma crise hídrica. Que aquele desempenho que mais te interessa, e esse sim já vai demandar um pouquinho mais da sua atenção como sócio. Receita líquida crescente, EBITDA cresceu, variação de lucro líquido 30% ano sobre ano, despesas operacionais, uma alta muito marginal de apenas 0,4%. O aumento de 10% no CAPEX, comentário rápido, no caso de empresas de utilities. Fiquem sempre atentos a essa linha. A Sanepar está se utilizando agora de mecanismos para terceirizar investimentos, dos quais eu já trouxe para vocês também. Mas sempre fiquem um pouco atentos porque o marco do saneamento ele veio aí com uma finalidade benéfica para nós como sociedade, mas para as companhias a quantidade de investimento, se não for feita da maneira correta, ela é preocupante. E a alavancagem dela ainda extremamente controlada, o que era de 1,7, hoje é 1,6 vezes esse ratio, é dívida líquida versus EBITDA. Importante, receita sempre crescendo acima da linha de custos. Resultado de tudo isso, 365 milhões de lucro líquido. O que importa ao investidor é sempre o year over year, ano sobre ano, crescimento de 4% frente ao mesmo período de 2022. Essa linha de lucro líquido destrinchada, porém ainda resumida, esse basta para se analisar. Resultado econômico e financeiro da companhia. Trimestre sobre trimestre, crescimento de receita, lucro e lucro líquido. Uma queda marginal de margens, algo para se acompanhar. Porém, no anual, a gente vai ver uma crescente em todas as linhas, tanto de receita, lucro e margens. Ponto importantíssimo e um resultado muito bom a ser destacado. A gente finaliza aqui com dívida líquida versus EBITDA, uma queda, o que indica uma boa gestão. Porém, a rentabilidade
sobre patrimônio líquido, ou o ROI, indicadores de eficiência e rentabilidade, que eu sempre trago para vocês. Nesse caso, ele saiu da casa dos 13,9 e entrou na linha de 16,2, o retorno sobre o patrimônio líquido médio dela. Muito bom. Isso daqui é para finalizar com chave de ouro o balanço da Sanepar. Sanepar, que coberta por 9 casas ou 9 analistas, tem um preço-alvo de 25,88, nesse caso falamos das units, SAPR11, 6 recomendações de neutra, 1 recomendação para compra e 2 recomendações para venda. Análise fundamentalista, lucros, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, investidor pega a DRE da companhia, maior histórico possível, e aqui a gente tem um reflexo de tudo aquilo que eu falei no balanço dela, e porque esse crescimento de, entre aspas, apenas 4%, ele não é nada ruim, por mais que ele pareça, ele é ótimo. Você como investidor, você precisa parar de ter ganância, de querer buscar rentabilidade, enxergar que isso é um jogo de longo prazo. Longo prazo esse, que, como eu sempre digo, a Sanepar tem a melhor e mais bonita DRE de todas as 485 empresas listadas na Bolsa de Valores. É uma linha de receita crescente, uma linha de lucro líquido crescente, sem jamais ter dado prejuízo em nenhum período aos acionistas. Quanto ao ROI, o Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem uma média histórica de 12,50, o atual está na casa de 16, que é o que ela reportou, e aqui eu quero fazer uma pausa para apenas um comentário, e talvez esse o mais importante do vídeo. Eu citei recentemente no vídeo da Cielo, no vídeo do Bradesco, sobre a Cielo e a dificuldade e o OPA, sobre o Bradesco a dificuldade e o resultado. Eu quero trazer essa comparação bem rápida só para vocês entenderem quando vender ou não. No caso da Cielo, eu mostrei uma linha contínua de queda de rentabilidade ao longo do tempo na empresa. Conheço porque também sou sócio há muitos anos, basicamente toda a empresa que eu trago para vocês eu sou sócio, e expliquei o porquê do motivo de venda de metade da posição há muitos anos atrás. No caso do Bradesco, a gente tem uma queda de rentabilidade e expliquei o porquê do motivo da não venda ou porquê do motivo do não rebaixamento quanto à empresa. E esse daqui é a melhor maneira de eu trazer para vocês coerência naquilo que eu executo com aquilo que eu falo. Quando a gente dá um zoom e enxerga a queda de rentabilidade por 4 anos seguidos da Sanepar, de fato é algo assustador, de fato é algo preocupante, é algo que pode te levar a enxergar uma queda sem fim, motivo que a gente teria para se desfazer do papel ou de uma posição. O que me faz enxergar ela nesse período de maneira isolada, sem saber que ela iria se recuperar? O que me faz não me movimentar no papel? Aí a gente sai da análise fundamentalista para aquilo que é não tangível, para aquilo que é não quantificável. Lembrem-se, Charlie Munger, sobre nicho, concorrência e perspectivas futuras. No caso da Cielo, a concorrência veio e abocanhou um market share gigantesco, então ela tinha um nicho fraco, concorrência entra com facilidade, e hoje você não precisa de maquininha, você pode utilizar o seu celular. O inverso também é verdadeiro, eu acredito na tese do Bradesco, acredito na perspectiva futura do banco, por isso sem nenhuma alteração. A Sanepar, idem. Se a análise fundamentalista, se a metodologia não fosse tão completa e por vezes complexa e tão boa, o investidor de valor teria se desfeito dela como muita gente se desfez aqui nas mínimas, quando ela estava na casa de R$3, porque vê indicadores caindo, vê os números não tão legais, só que tendem a acreditar naquilo que eu falo, que é o princípio da perpetuidade. Muitas dessas coisas que eu trago são coisas do meu livro. Então, quando vocês forem ler, não se assuste. Ele é um manual prático, é repeteco. Por que não vender a Sanepar quando os números, a sua base fundamental estão em queda? É porque o nicho e perspectivas futuras dela e tudo aquilo que envolva competitividade jogam totalmente a favor dela. Ela não tem competição no estado. Água e tratamento de esgoto é algo necessário, totalmente diferente de uma maquininha de cartões. Então, os números não estão legais, só que em contrapartida, do outro lado, você ainda acredita na tese da empresa. Esse é o único motivo, e isso é diferente de ter esperanças, isso é diferente de um grande axioma dos axiomas Zurich. O único motivo que você não vende uma companhia é quando durante um momento de queda você ainda encontra perspectivas futuras para elas. Agora, se uma empresa, vamos lá, Cash 3 aí, desabou,
E ela trabalha com cashback. E qualquer empresa, em qualquer notebook, pode abrir concorrência. Ela não é algo necessário para você como sociedade, como é água, saneamento básico, esgoto. Esse é o momento de vender. Então, é preciso assimilar isso, sair do tangível e também o não tangível. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ela tem uma média histórica de 6,51, uma média muito boa, muito forte, muito em linha até mesmo que com o próprio Banco do Brasil, que também está na casa de 6 alto, e o atual está na casa de 5,40. Comentário rápido, por que o yield dela caiu tanto, uma vez que ela está pagando o recorde de dividendos? A cotação disparou. Dividend Yield atual ele é baseado em uma métrica do passado e ele sofre alterações de acordo com o preço da companhia. Preço sobre lucro, tese essa de Robert Shiller, de regressão à média de 1988, ela tem uma média histórica de 6,90, é um PL baixo, porém justificável, ela é uma estatal de crescimento lento. Dívida líquida versus EBITDA, tese essa de Peter Lynch, ela tem uma média baixíssima, tá? 1,64. Teve alguns momentos de 2,40, mas mesmo assim, em 2015, topo histórico desse ratio da companhia, ainda assim muito controlável, muito saudável. Hoje 1,6, muito boa a administração de capital da companhia. Preço teto, tese essa de Luiz Barsi Filho, Sanepar que subiu seus dividendos nos últimos 4 anos de maneira constante. Como ela é uma empresa de crescimento constante, e eu gosto sempre de ser alguém cauteloso quanto a previsões, a gente vai pegar esse 0,308 e colocar entre 6% e 7%, mais 7% de crescimento, a gente chega num 0,33 de dividendos para 2024. Porque é isso realmente que eu espero dessa companhia. Não só não espero um crescimento alto, como eu quero que ela continue com esse crescimento lento, porém de forma constante. Dividimos isso por 6%, que é o mínimo aceitável pelo Barsi em forma de remuneração, nós teríamos um valor de 5,50. Muito em linha, o mercado se ajusta, o mercado trabalha com expectativas futuras. Preço justo, tese essa de Benjamin Graham, a fórmula está aqui ao lado, pegamos 22,5, multiplicamos pelo Earnings Per Share, que é o LPA, 0,99, multiplicamos novamente pelo Business Value Per Share, que é o VPA, 6,28, extraímos a raiz quadrada e teríamos um preço justo de 11,82 para a companhia. Gerenciamento de risco esse importantíssimo, se você não faz, faça, de todas as suas empresas. E gerenciamento de risco esse individual, pessoal e intransferível. Portanto, falamos da Sanepar, uma empresa de utilities do ramo de saneamento. Ela obtém para mim nota 4, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, pontos positivos e negativos da companhia e o mais importante na sequência. Partindo do princípio fundamental que a única coisa que o investidor deve esperar das suas investidas é que elas cresçam ao longo do tempo, parafraseando aqui o Warren Buffett, essa imagem é a melhor imagem que você pode ter de qualquer companhia. É uma DRE que dispensa comentários. A rentabilidade dela atingiu patamares de 18%, de 16% no relatório que a gente acabou de analisar juntos aqui. Ela vem se demonstrando extremamente eficiente. Um dividend yield que dispensa comentários, um controle de fluxo de caixa que também dispensa comentários. E aqui vem a tal questão da frequência de pagamentos dela. Você está chegando agora e não acompanhou a série de como montar uma carteira perfeita para dividendos? Eu aconselho que acabando esse vídeo você assista e lá a gente fala bastante de Sanepar. E aqui nesse ponto, por mais que os Barsi não aportem mais nela, única e exclusivamente por frequência de pagamentos, eu queria ressaltar novamente a importância de empresas previsíveis, com tamanha perenidade, tamanha previsibilidade, trazendo isso para o mundo real, não de mega investidores, para você como ser individual. Esse tipo de empresa de alta confiabilidade, que te passam alta tranquilidade, elas são imprescindíveis, principalmente nesse período de maturação de portfólio, maturação de inteligência emocional, e talvez se desfazer de uma empresa que atenda a todos os requisitos, de 0 a 10, ela atenda 9 e apenas 1,
que é a frequência de pagamentos, talvez valha um pouco você repensar sobre essa questão. Independente da opinião de terceiros, repense você como você mesmo, repense o percentual de aporte, trace a sua estratégia e siga a estratégia até o final. A Sanepar ela só paga uma vez por ano. Ela é a rainha de proventos em trânsito no meu imposto de renda há muitos anos. Só que você jamais deveria desconsiderar uma empresa que paga um dividend yield tão bom quanto o Banco do Brasil, por exemplo. O que impacta aqui é a frequência, e a frequência, de fato, ela é prejudicial. Enxergue seu portfólio como um todo, tenha as suas ações preferidas, tenha as suas ações que pagam dividendos com maior frequência, mas com uma empresa tão consistente, que te oferece tantos retornos, que não dá prejuízo, que só cresce ano após ano e que é necessário para você como sociedade, ela tem que minimamente ser levada em consideração, principalmente quando você junta tudo isso que eu te falei e ela distribui tão bem quanto as maiores distribuidoras de proventos do país. Lado negativo dela, ela tem gestão estatal, menos um ponto no gerenciamento de risco, e aqui por mais que você goste da companhia como eu gosto, estratégia é estratégia e você tem que seguir ela até o final. Eu gostaria muito que você também considerasse se tornar membro do canal. Faça o teste agora no mês de fevereiro, onde a gente tem uma janela com centenas de resultados trimestrais, para que você tenha acesso à metodologia completa, gerenciamento de risco, estratégia de diversificação, avaliação de centenas de ativos não só nacionais como internacionais. Tenho certeza que vai encontrar uma entrega muito maior do que aquilo que você está procurando. Portanto, hoje falamos da Sanepar, uma ótima empresa, com resultados ótimos ao longo de décadas, e essa visão que você tem que ter é de longo prazo. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação que a gente fez aqui dela no canal, se pretendem ou não ser sócios da companhia. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque elas as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira de você, investidor pequeno, individual e até mesmo pobre, multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores, ter sucesso como investidor focado em ações de valor. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.